Nosso estudo de hoje é a lição 10 do livro Dinheiro, tem por título Penúria e Riqueza. Penúria e riqueza, na essência, não constam dos elementos que possuímos, mas do sentimento que nos possui. A grandeza das concessões de Deus pontilha a rota do homem desde a hora primeira em que se lhe estrutura o berço no campo humano. Tudo se conta em derredor dos seus passos, pelo diapasão da previdência constante. Ante a melodia silenciosa da renúncia materna, todas as circunstâncias se conjugam favoráveis à criatura para que se desenvolva e ocupe o lugar que a misericórdia divina lhe marcou. O lar e o sol, a escola e o conhecimento, o trabalho e a amizade enriquecem-lhe todos os marcos em demanda à tarefa que lhe compete cumprir. Entretanto, muitas vezes, pela vocação da sovinice impenitente, recolhe o ouro do mundo para erigir com ele o túmulo suntuoso em que lhe sepulta a esperança e recebe a bênção do amor para transformá-la na algema que o encarcera por vezes no purgatório do sofrimento. Reter para si somente os bens que a vida espalha é gerar os males reais que nos sitiam a senda e valer-se dos males aparentes da jornada terrestre, convertendo-os em valores de entendimento e de aprendizado, é criar em si próprio o bem justo, que se fará o bem de todos. Não nos fixemos na reprovação contra os irmãos aprisionados nos enganos da fortuna passageira, e sim auxiliemo-los, sem exigência, a compreender a importância do dinheiro e do tempo para a execução das boas obras. Eleva a própria alma a trabalho constante, suscetível de gerar os patrimônios mais elevados da vida, e estudando e aprendendo, auxiliando e amando na abastança ou na carência de recursos materiais, terás o coração a fulgir no caminho por brilhar em ti mesmo, qual estrela da bênção. Essa frase inicial do Emmanuel, ela já traz um certo impacto. Ela fala assim, penúria e riqueza, na essência, não constam dos elementos que possuímos, mas do sentimento que nos possui. Ontem a gente foi fazer uma visita domiciliar, uma visita que a gente está sempre fazendo a uma família numerosa, uma família que passa uma situação de privação material muito grande. Estão sempre muito receptivos ao nosso trabalho. Nosso trabalho consiste na gente fazer a leitura de um texto do Evangelho, comentar, como se fizesse um culto no lar, e depois fazer a aplicação de passe no casal e nos seus 5 filhos. E aí, ontem foi um dia diferente, e um dia que até emocionou a todos nós, porque nós os vimos radiantes, com o casal radiante, o brilho nos olhos mesmo do casal, porque eles tinham conseguido uma conquista muito grande para eles. Eles conseguiram botar um portão na casa deles. Eles estavam emocionados, porque ao invés de comprar apenas um portão de passageiro, eles conseguiram botar um portão de garagem. Então teve que derrubar um muro para poder fazer um portão maior. E aquilo emocionou a gente, porque a gente vai vendo assim, em primeiro lugar, a união da família. Só eles sabem o que eles passam de privações, principalmente quando chove, porque tem muita goteira na casa deles. Eles estão tendo que o tempo todo se rearranjar. Ela até falou para mim ontem, não, a gente não está dormindo mais aqui nesse cômodo não, porque a chuva aqui está muito forte, tem que ir para um outro cômodo. E a gente começou a ver o seguinte, aquele casal é muito rico de sentimentos. Eu fiz questão de na hora que eu estava falando para eles justamente disso, que a gente conhece muitas famílias, mas famílias que têm a abastança material e que são totalmente desunidas por vários fatores. Então são muitos conflitos, muitas brigas, e de maneira que a gente lembra no nosso lar, mais uma vez, quando André Luiz lançou o seu primeiro livro, que foi o Nosso Lar, ele falando sobre o conceito de lar e de casa. Ele falando que a casa eu vou chamar apenas da construção material, dos tijolos, ou da casa de reboco, de madeira, mas vou falar só da parte material. Agora o lar é essa união
que existe entre as pessoas. Eu tive o privilégio de que, quando me tornei espírita, o primeiro trabalho que eu participei foi um trabalho de visitar as famílias que pediam cesta básica na casa espírita. E foi um período que foi marcante para mim, porque a gente observava o seguinte: verdadeiras mansões construídas, e uma ao lado da outra, aí tem um corredorzinho pequenininho que você vai lá para os fundos, e quando chegava lá nos fundos, era uma casa muito pequena, uma barraquinha mesmo, uma coisa, às vezes, móveis, a gente pode ter uma noção, e não estou exagerando em nenhum momento. 4x4, 16 metros quadrados, e nesses 16 metros quadrados você vai encontrar um vaso sanitário fora do banheiro, um vaso sanitário assim, ó, no público, né, a família toda ali, a pessoa senta no vaso, fogão. Não me lembro se tinha geladeira, acho que chegou um momento que não tinha geladeira, depois passaram a ter geladeira, e dormia todo mundo junto, uma família de 9 pessoas naquele espaço. E o que chamava a atenção era a união daquela família. Aquela família fazia oração, não todos, mas faziam culto no lar. Aliás, você conseguir encontrar unanimidade com relação à religião aqui no mundo de expiações e provas é um grande privilégio para ser aproveitado. Então, os que eram simpatizantes da doutrina espírita participavam do culto no lar, os outros também não participavam, mas também não condenavam, respeitavam a religião. E a gente tem uma noção do que seja de verdade penúria no coração e riqueza no coração, porque a gente lembra que tanto a penúria como a riqueza, elas são gêneros de provas que o espírito, antes de reencarnar, ele planeja e tem a oportunidade de escolher, ou então ele é só comunicado que foi escolhido para ele esse tipo de gênero por necessidade dele evolutiva. É claro que quando a gente fala assim, a miséria mesmo, ela não é um gênero de prova absolutamente. O Livro dos Espíritos tem um momento que fala, principalmente na lei de sociedade, que uma sociedade que ainda permite com que pessoas vivam na miséria não chegou ainda ao seu ponto de equilíbrio. Ainda falta muita coisa. Então o que acontece? E quando a gente fala de miséria, é faltar até o necessário. Isso não é um gênero de prova exatamente. Ainda está sendo uma grande falha nossa aqui da humanidade. O gênero de prova seria você ter a dificuldade financeira mesmo, você ter o desafio financeiro, mas faltar até o que comer e até o mínimo necessário, isso realmente é uma falha muito grande nossa ainda enquanto civilização. Mas a gente percebe o seguinte, a gente percebe às vezes no morador de rua, e a gente percebe até em vídeos no YouTube, se a gente pesquisar, de testes que foram feitos sociais. A pessoa deixa cair o dinheiro, deixa cair o celular. O morador de rua não fica com o dinheiro. Ele pega o dinheiro e se levanta, você perdeu, e devolve, restitui o dinheiro, a grande maioria das vezes. E isso emocionou muita gente, porque a pessoa ela é honesta, assim. O morador de rua ele tem a capacidade, por exemplo, de, se ele descobrir uma pessoa passando pela mesma situação, ele divide aquele pouquinho de alimento que ele ganhou de doação. Porque ele fala, eu sei o que é passar fome, né? Então fica aqui com a gente. E começa a ser solidários uns com os outros. E isso vai demonstrar o que é penúria de coração e o que é riqueza de coração. Pois o Emmanuel, no texto, ele vem falar para a gente sobre o que a providência divina vai fazendo com a gente, e ele vem falar para a gente que o que a gente ganha, todos ganham, lar e sol. Depois ele vem falando dos benefícios que a gente pode ganhar, que é escola, conhecimento, trabalho e amizade. Mesmo que alguns não tenham oportunidade da escola, mas a gente tem o conhecimento da vida e a oportunidade de trabalhar e a amizade, são os que vão enriquecer os nossos marcos. Mas a sovinice que faz a gente juntar o ouro só para a gente, vão transformar a gente em purgatório de sofrimento. Então ele termina com essa frase: eleva a própria alma no trabalho constante
suscetível de gerar os patrimônios mais elevados da vida. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.